Gente, olha só, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos, né, ao curso A Clínica Como Ela É, um mini curso, um encontro que a gente vai ter. E eu resolvi fazer essa aula prévia, essa aula, assim, bônus, né, para que a gente possa iniciar as conversas antes de vocês chegarem na aula. Se vocês só puderem assistir depois, não tem problema nenhum, mas é bacana que a gente possa falar, assim, sobre, né, o que que é um psicanalista, o que que é a psicanálise. Claro que é na minha visão, eu me coloco como um intérprete da psicanálise, um intérprete de Freud, Lacan, vocês vão ver outras visões por aí, mas é algo do que está ali, tanto no Freud quanto no Lacan, como é que eles definem a psicanálise. Comecemos pelo Freud. O Freud, ele define a psicanálise como três coisas. Então, ela é um método de pesquisa, ela é uma forma de tratamento das neuroses e ela é uma teoria, né? A teoria que ele vai ali fundar. Só que isso foi sendo desvirtuado ao longo dos tempos, né? Os pós-freudianos ali, alguns, e é o grupo chamado da psicologia do ego, né? Encabeçados pelo Hartmann, o Kris e o Lowenstein. Lowenstein, aliás, foi o analista do Lacan. Então, eles tiveram um problema, o Lacan queria dizer que sua análise estava terminada, o seu analista dizia que não, e teve todo um trelelê ali, que o Lacan teve que pedir para uma terceira pessoa intervir, para que o Lowenstein falasse, não, tudo bem, você termina, a sua análise está terminada. Isso porque, para ser analista de data, para formar outros analistas, precisava ter encerrado a sua análise. Tá? Isso era uma coisa da IPA, de uma psicanálise regulamentada. Hoje se discute tanto a regulamentação, de tempos em tempos isso volta, mas o que a IPA fazia era mais ou menos isso, né? Eles que diziam ali como é que se formava um psicanalista ou não. Você tinha que fazer análise com esse analista, supervisão com esse, tanto tempo, a sessão durava tantos, 50 minutos, era uma coisa que engessava muito. Não à toa o Lacan não quer ir por aí e não fica didatizando muito as coisas, para que elas não fiquem não entrem num padrão, numa regra, tá? Só que aí, o que que acontece, né? Os psicólogos do ego, eles vão ali trabalhar com a psicologia do ego, ou seja, de fortalecimento do ego. Eles vão falar com a psicologia de dois corpos, né? Então, tem o do analista e o do analisando, os egos, eles vão se comunicar. Isso abre margem ali para uma psicanálise selvagem. O Lacan, ele chega num momento, assim, de grande... onde está havendo um desenvolvimento ali das ciências na França, da filosofia. Então, ele tem encontros com linguistas, filósofos, ele tem posses, né? Tem condições, ele faz medicina, na sua tese de doutorado ele vai falar do caso Aimee, um caso de psicose, um dos poucos casos que ele publica, porque ele não quer que os seus casos virem paradigmas, virem modelos como o do Freud, tá? Modelo de histeria, caso Dora. Modelo de neurose obsessiva, Homem dos Ratos, né? Modelo de psicose, Schreber, que é um texto que o Freud leu. Isso não tira a genialidade, a preciosidade das coisas que o Freud escreveu, mas aí você pegar isso como modelo é complicado, né? Então já fica a primeira dica, se a gente está caindo no modelo, não temos psicanálise, tá? E o que acontece? O Lacan, ele quebra aquela formação institucionalizada da IPA, né? Porque a psicanálise, ela é uma instituição. Ela é duas, na verdade. Ela é instituição porque ela é instituída por Freud, com alguns preceitos, né? A hipótese do inconsciente e tal, mas ela pode ser uma instituição no sentido de ser um lugar. Então, por mais que você não esteja indo num lugar, numa escola de psicanálise, você precisa pertencer à instituição psicanalítica, né? Como assim? Instituições, por exemplo, freudianas, kleinianas, winnicottianas, são claramente psicanalíticas. Agora, uma instituição junguiana, por exemplo, Jung não é psicanalista. Vocês entendem? Uma instituição que se diga de psicanálise evangélica, a gente tem psicanálise ortodoxa, evangélica, fora, mundialmente falando, e que não se enquadram. Não, a gente não diz que está dentro da instituição psicanálise, da instituição psicanalítica, porque não é isso que foi instituído por Freud, por Lacan e outros. O Lacan, ele foi um revolucionário, porque ele faz um grande marco. Só que o que ele faz? Dois movimentos. Tem um movimento que é muito bom e um que não é tão bom assim. É bom porque, por conta do Lacan, a gente consegue estar aqui hoje. A gente não precisa se endereçar à IPA, a uma instituição que cobrava caríssimo, tá? Chegava a ser, sei lá, 6 mil reais por mês para fazer análise todo dia de segunda a sexta, durante 4, 5, 6 anos. Então, era só quem tinha muito dinheiro, era super elitizado. O Lacan dá uma quebrada nisso. Ao mesmo tempo, tem um lado ruim, né? Que qualquer um pode ser psicanalista. Isso, qualquer um ser psicanalista não é tão ruim, mas um qualquer, né, vamos inverter assim, não dá, porque isso abre margem para um charlatanismo. Só que eu sempre gosto de fazer um paralelo com a psicologia, né? Não é porque alguém é formado em psicologia, fez 5 anos ali, que ela vai ser um bom psicólogo, vai ser um charlatão, tem professor que é charlatão, enfim, isso aí está no mundo. Mas tem essas duas polaridades, né? Tem esses dois lados da moeda. Um lado bom, de que a formação ficou aberta, no curso eu vou falar um pouco mais para vocês, no nosso encontro do dia 15, sobre os tipos de formação psicanalítica, mas tem esse lado ruim, né? Que isso
atrai, assim, pessoas, às vezes, que não tem uma ética muito... Não tem muita cola com ética, né? É uma pessoa que tem uma moral muito própria ali, que acaba passando por cima de tudo, e a psicanálise acaba caindo no quê? Numa banalização, né? Então, para o Freud, né, a psicanálise, voltando, ela é um método de pesquisa, um tratamento das neuroses e uma teoria. Por que das neuroses, né? Porque a psicose, quem vai falar mais é o Lacan, e até hoje a gente tem, assim, um paradoxo, uma certa contradição, oposição, enfim. Alguns vão dizer que com psicose você faz um tratamento psicanalítico, mas não faz psicanálise, que não é psicanálise, porque é como se o inconsciente tivesse dado, a gente não vai produzir nada. Mas são discussões aí do campo psicanalítico atualmente. E com Lacan? O que é a psicanálise para o Lacan? Para o Lacan, a psicanálise é um tratamento do real pela via do simbólico, né? Da palavra. Então, ele vai dizer que os psicólogos, os psicanalistas, né, que se intitulavam psicanalistas, mas trabalhavam com essa psicologia do ego, que era o que? A segunda tópica freudiana, né? Id, ego, superego. Então, eu tenho ali o id com as suas pulsões, eu tenho o ego que está no meio disso tudo, e o superego dizendo não faz, não faz. Então, a gente tem que afrouxar o superego para aparecer mais o id. Era uma coisa muito consciente, assim, que a gente ia fazer. Tipo um médico vai abrindo ali, vai tirando, né? Não é disso que se trata. Por quê? Ele diz que eles deixaram de fora duas coisas essenciais sem as quais não existe uma psicanálise: sexualidade e linguagem. Por quê? Para o Lacan, só existe ser humano com a linguagem. Eu só posso falar homem porque existe a linguagem. Então, o que veio primeiro, a linguagem ou o homem? Ah, mas o homem criou a linguagem. Sim, mas só após ele ter criado a linguagem, ele pôde se dizer homem. Então, para o Lacan, primeiro vem a linguagem. A gente chegou no mundo, tinha um tipo de linguagem, pintura rupestre, algum tipo de coisa ali que a gente foi modificando ao longo do tempo. A psicanálise entra na saúde mental? Acho que é importante a gente falar disso, né? Alguns vão dizer que a psicanálise entra na saúde mental, outros que não, né? A gente pode pensar assim, o Ferenczi, ele foi ministro, né, durante um tempo, e ele colocou, ele queria que a psicanálise tivesse um serviço público. O Freud também tem, pesquisem as clínicas públicas de Freud, logo depois da guerra, então, os psicanalistas foram atender as pessoas, daí que o Freud vai falar, né, escrever o texto Por que a Guerra, falar das neuroses de guerra, né? Então, as neuroses atuais, né? Na clínica a gente atende neurose de transferência, a neurose atual a gente não atende. Até hoje a gente faz mais ou menos essa divisão, né? Só que saúde, gente, falar assim, saúde mental, primeiro tem dois problemas. Mental, para psicanálise, principalmente lacaniana, não tem essa separação físico-mental, né? O Lacan vai falar da banda de Mébius, né? A banda de Mébius, eu tenho aqui para vocês mais fácil para mostrar no seminário 10, vocês podem pegar que tem a formiguinha, olha isso aqui, ó. A formiguinha entra e sai, mas o dentro e o fora se confundem. É só colocar no YouTube que vocês vão ver lá a banda de Mébius. Então, se confunde o dentro e o fora. Para o Freud, tem mundo interno e mundo externo. Para o Lacan, é tudo uma coisa só. É tudo, não é, aliás, minto, não é exatamente uma coisa só, mas está tudo muito interligado, não dá para a gente separar. Então, mental já é um problema, né, o Lacan? Com Lacan, a gente vai entender que a mente está pelo corpo inteiro, porque a gente só vai ter notícias da mente através das palavras. A notícia que a gente tem da pulsão é só a partir do momento que você fala. E com Freud, né, e com Hegel, a gente sabe que a palavra mata a coisa. Então, assim, a psicanálise pode estar na saúde pública, o Lacan vai chamar de psicanálise em extensão, alguns chamam de psicanálise aplicada, mas é bem complexo, porque para trabalhar no serviço público você precisa ser formado em psicologia, né? A gente tem a questão da não regulamentação, o nosso trabalho de psicanalista não configura uma profissão, mas um ofício. Então, isso gera toda uma grama de conceitos complexos. Só que tem uma coisa que é fato, né? Além da questão da saúde ser complexa, porque o que é ser saudável, né? É ser saudável com relação a algum padrão? Qual que é o padrão de normalidade, né? Nem para a OMS. Para a OMS, saúde não é ausência de doença. Mas o que é doença? A psicanálise questiona tudo isso, né? Então, a gente não trabalha com categorias nosológicas da medicina psiquiátrica. Então, assim, borderline, bipolar, ansioso, TDAH, pânico. A gente vai se valer disso. Você não vai rechaçar o paciente, dizer, não, isso aí não existe. Não é que não existe. Dentro da psicanálise, a gente vai trabalhar com neurose, psicose e perversão como diagnóstico, tá? Hipóteses diagnósticas para a condição do tratamento. E essas palavrinhas a gente vai perguntar o que é para cada pessoa, né? Me fale um pouco sobre isso, como que é você, o que você está chamando de ansiedade, como que é você ansioso, de onde é que vem isso, né? Porque todo mundo tem um pouco desses traços, então a gente não vai dar um nome, tá? Olha só, o nome mata a coisa. Então, se você dá um nome para o seu paciente, você vai matar o quê, gente? A possibilidade do processo analítico. Não, você é bipolar, vou tratar você, você é bipolar. Isso aí é ansiedade. No Google, tá? Aí você vai lá, né? A ansiedade, você vai fazer isso aqui, isso aqui. Não, a gente não trabalha dessa forma.
tá bom? Uma análise, ela não é uma síntese. A pessoa vai ali para se conhecer e tchau. Não, ela analisar é abrir, gente. A gente vai abrir a história dessa vida, dessa pessoa, né? Não é para rebaixar os sintomas. Aliás, no início vai gerar um pouco de angústia mesmo. A gente não vai tratar essa queixa, por exemplo, assim, ai, medo de avião. Isso só não basta. A gente vai escutar, obviamente, a gente vai ser acolhedor, não vai também dar um tapa na cara da pessoa, tipo, ah, vai embora procurar um psicólogo. Não. Mas, assim, o Lacan vai dizer que precisa haver uma verdadeira vontade de mudar radicalmente a sua própria vida e estar disposto a isso. Então, vai vir angústia, porque o paciente vai começar a reviver coisas da sua vida, para ele entrar numa transferência ali mais simbólica, que é uma transferência onde ele te coloca num lugar de sujeito suposto saber, ele chega achando que a gente sabe mesmo. Então, você é um sábio, você é um mestre que vai dizer, tu tens isso, faz isso que você melhora, né? E a gente vai escamoteando para que chegue num ponto em que ele pense, talvez tenha uma forma de falar com essa pessoa, com esse psicanalista, e eu descobri que eu tenho um saber sobre isso, né? É mais ou menos assim que funciona o tratamento psicanalítico. É uma aposta nele e no processo como um todo, não em você, porque ele está te pagando, tá? Isso aí não vai dar em nada. E o que eles nos contam é o quê, gente? É uma cena, tá? Uma cena em que ele é personagem, ele acha que ele dirige, ele é todos os personagens, mas quem dirige essa cena é o outro, que o Lacan vai chamar de grande outro. E uma análise vai operar uma certa separação com esse outro. Esse grande outro é um lugar para o Lacan, tá? De onde vem os significantes, mas que eles encarnam em algumas pessoas. Então, a mãe, o pai, o tio, figuras importantes, né? E aí vai se operar o quê? Uma queda de alguns ideais, né? Do ideal de completude, que tem a ver com a fantasia fundamental de cada um. E então, vejam, isso leva tempo para a pessoa abandonar seus ideais. Sabe aquela coisa de expectativa, realidade? Não é que você não vai ter expectativa, mas ideais de completude, assim, de aprender tudo, de fazer tudo, de tudo dessa totalidade. Porque esse sintoma, gente, ele é linguageiro. O sintoma em psicanálise não é assim, ah, uma dor no corpo é um sintoma psicanalítico. Não necessariamente, isso precisa ser dito, isso precisa ser falado, né? O sintoma é aquilo que eu faço, eu enquanto neurótico, para dar conta do desejo do outro. E numa análise, o que a gente vai fazer com o paciente? A gente não vai modificar o futuro dele. Porque assim, o futuro, se a gente falar só modificando o futuro, a gente está acreditando em destino, né? Então essa pessoa, sei lá, ia morrer porque ela é adicta em drogas, e aí a gente modificou o futuro, ela não vai mais morrer. Não tem como saber, né? Tem gente que é adicto e vive uma vida mais do que quem não é adicto. Não tem regra. Mas a gente muda o passado. Como assim? A gente muda a ótica, o ponto de vista. Vou dar um exemplo para vocês. Paciente, muito tempo falando da mãe e tal, não sei o quê. E aí vai dizer assim, porque ele repete isso várias vezes, é um significante, né? Mas explicar o que é um significante vai uma outra aula, um curso bem maior. E diz assim, né? A minha mãe sempre disse que eu jamais seria médica, que eu nunca daria boa médica, e vai repetindo isso várias vezes, né? E um dia o analista diz assim, olha, mas já não ocorreu que ela estava falando isso para ela e não para você? Né? É ela que não gostava de estudar, é ela que desistiu das coisas, ela gosta de cuidar das pessoas, é ela que se interessa, né? E nessa vez a analisanda consegue escutar de uma forma diferente. E a partir dela nunca mais foi a mesma, né? Então, assim, veja o peso que tem isso é sintoma, veja o peso que tem esse dito do outro. Tu não serás médica jamais, você não consegue, né? E era toda uma guerra para provar que conseguia ser médica, para provar. E esse desejo era de quem? Né? Então, assim, a direção da cura tem a ver com desejo, né? Mas desejo é falta, insatisfação. Só que desejo não é uma substância, não tem como eu falar isso aqui é o desejo. Ele não tem, é que nem o sujeito, né? Ele não tem uma substância. Então, ele tem a ver com essa incompletude estrutural. O Freud vai falar em mal-estar na civilização, que a satisfação total é impossível. A gente tem pedacinhos ali de satisfação parcial, né? E o Lacan vai dizer assim, né? Ele fala uma frase bem bacana, que ele diz assim, a psicanálise é o que se espera de um psicanalista. Só que aí, o que é um psicanalista, gente? Né? O psicanalista é aquele que não quer o bem do paciente, o bem da forma que ele acha que é certo, porque isso aí é educar o outro. Então, a gente não trabalha com psicoeducação. Em nome de uma boa educação, a gente teve aí até palmatória. Né? Então, o analista ele é aquele que corta, que interrompe. O analista vai falar, interromper, se intrometer para que haja mais fala. A fala plena é que o Lacan vai dizer. Mas a fala plena vem dessa fala vazia, desse blá blá blá. Se você não fizer cortes nesse blá 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 e não demonstrar interesse e curiosidade, a pessoa conta todo um enredo, 4, 5 sessões e acaba. E aí você não sabe mais o que fazer. Né?
Se o analista silencia, também é para que haja fala. Não é para ficar só com cara de paisagem esperando lá. Então, a gente pergunta, a gente se mostra interessado. Isso é uma psicanálise, né? Então, assim, misturou religião, coisas holísticas, coisas místicas, virou escolinha, virou um professor, um mestre, suruba de linhas e abordagens, tá? Não vamos fazer um reiki aqui, isso não é psicanálise. Exercício para casa, tarefinha. Então, assim, uma análise não é um monólogo, eu acho que vocês já perceberam, é uma dialética, né? Então, você fala, eu pergunto. Se o paciente está só ele falando há várias sessões, 5, 6, 7, 8 sessões, não fica animadinho, né? O paciente fala bastante, né? Parece que é um histérico. Tudo isso pode estar bem errado, né? E vai haver mudanças, claro, a gente não quer o mal também do sujeito, dessa pessoa que está ali com a gente vai parabenizar, a gente vai receber o presente dele, a gente vai dar abraço, só que muitas dessas coisas são passíveis da sua interpretação dentro da transferência, mas tudo isso é passível de ser trabalhado. Mas uma psicanálise levada a sério, uma psicanálise que não vai dar respostas óbvias, você vai responder do tipo, você pergunta a sua idade, né? Sei lá, mas assim, sua idade, tantos anos, você é casado? Sou. É com homem ou com mulher? Vai depender do caso, você vai responder. Só que dependendo das coisas, você não vai. E se você não quiser, você não precisa responder nada disso também, tá? É da questão de cada um, é do estilo de cada um. Lembrando somente que o estilo não é a forma de dar bom dia, de se vestir, né? Estilo é a forma que você vai utilizar ali os mecanismos, as intervenções dentro e sob transferência, tá?